Boa tarde, sejam bem-vindos à 11ª sessão de conferências abertas sobre a inovação, integradas neste mês de julho, o mês da inovação na administração pública. Antes de iniciarmos, solicitamos a todos os participantes que desliguem o som e as câmaras, por forma a assegurarmos as melhores condições da sessão. Informar que todos os participantes poderão utilizar o chat para colocar as questões, que serão apresentadas e respondidas pelo nosso conferencista no final da apresentação. Recomendamos vivamente que o façam, porque é uma forma de tornar dinâmica e interativa esta conferência aberta. Para falar sobre o tema de hoje, inovação na avaliação de políticas públicas, temos connosco o chefe de equipa multidisciplinar da Unidade Técnica de Avaliação do Impacto Legislativo, integrado no Centro de Competências Jurídicas do Estado, o Dr. Manuel Cabogueira. Agradecemos uma vez mais o facto de ter aceito o nosso convite e estar connosco num destes momentos e passamos-lhe de imediato a palavra. Muito boa tarde a todos, espero que me estejam a receber bem. Estou a falar convosco a partir da bela terra do Porto, o que me deixa muito contente porque é a minha terra e estas coisas dos webinars permitem-nos sermos muito flexíveis, muito dinâmicos nas formas como partilhamos o conhecimento e a informação. Ora bem, convidaram-me para conversar um pouco com vocês sobre o tema da avaliação de políticas públicas e da inovação na avaliação de políticas públicas. Devo começar por agradecer ao Boa Carreira o convite, ao Malva convite. Devo igualmente começar também por partilhar com todos. Tenho estado a acompanhar esta dinâmica de discussão, de criação de instrumentos, criação de materiais relacionados com a introdução e a criação de inovação na administração pública, este movimento fantástico de pegar em conhecimento e transportá-lo para a prática no âmbito da administração pública. Por isso é com grande prazer que aqui estou hoje a conversar com vocês e é com grande prazer que tenho estado a acompanhar esta sucessão de iniciativas relacionadas com o tema da inovação e da administração pública. Ora bem, eu vou falar convosco sobre um tema relativamente recente em Portugal, que é o tema da avaliação de impacto nas políticas públicas e na construção das políticas públicas. Vou-vos apresentar e vou-vos expor o ponto de situação, ou o ponto em que estamos na implementação destes instrumentos em Portugal, mas mais do que isso eu gostava partilhar convosco algumas opiniões, muitas delas são pessoais, devia ter aqui aquela notinha costumeira a dizer que as opiniões são minhas e são minhas, mas queria partilhar convosco muitas opiniões, muitas ideias, pensamentos sobre a importância da avaliação na decisão, a importância da avaliação na decisão pública, mas também na decisão privada e o movimento que está a ser quase que mundial para promover uma maior segurança e uma maior eficácia e eficiência no processo de decisão pública. Vou começar a minha apresentação com alguns slides de motivação. São slides com os quais eu gostava de vos motivar para o tema. E o primeiro slide refere-se à posição que Portugal, neste momento, ou tinha em 2019, no índice da competitividade a nível mundial. O Índice Global da Competitividade é um indicador que é criado pelo Fórum Económico Mundial, é um indicador que é baseado num questionário que é enviado a empresas, a privados, a alguns organismos públicos e que permite ter uma ideia do quão competitivo uma economia é, qual é que é o estado da dinâmica de competitividade, como é que as nossas empresas, se quiserem, conseguem se defrontar no panorama internacional em termos de concorrência, em termos de competitividade dos seus produtos e dos seus serviços. Em 2019, nós estávamos, como podem ver, na posição 34ª e este indicador, como um índice, coloca Portugal no ranking de 141 países. Por isso nós estávamos, em termos globais, na posição 34ª entre 141 países. Para construir este índice, são colocadas questões e são analisados diferentes aspectos da economia. E estas barras que aqui encontram referem-se a aspectos concretos. Por exemplo, esta primeira barra, que é aquela sobre a qual eu me vou centrar, refere-se à posição de Portugal em termos do contributo das instituições públicas para a competitividade nacional. E víamos que nós estávamos em 30º, que é uma posição
melhor do que a posição média de 34º. Mas depois há outros indicadores. Posição em termos da competitividade ou de contributo das infraestruturas, estávamos em 21º, contributo das redes, telecomunicações, da estabilidade económica, infraestruturas de saúde, infraestruturas de educação. Há aqui um conjunto largo de indicadores que todos eles contribuem para o estado da competitividade nacional. Há um tal indicador sobre o qual eu gostava de me concentrar, e é o contributo da administração pública. E quando nós vemos o contributo das instituições para a competitividade, verificamos que Portugal estava em 30º. Em 2019 nós estávamos na posição 30ª. Ora bem, há aqui uma pequena questão, é que se nós olharmos para dentro deste indicador e formos ver a forma como ele está composto, são subindicadores que se referem a aspectos mais concretos. Performance do setor público, se existem ou não processos de verificação dentro da população, das instituições públicas, há diferentes subaspectos que são analisados. E se olharmos aqui para a coluna da posição de Portugal nos tais 141 países, verificamos que, repito, em média estávamos em 34º, depois há subindicadores em que estamos melhor, por exemplo, em termos de segurança estamos em 14º, e há 2 indicadores em que estamos particularmente mal. Há um indicador que é que estamos em 96º e outro que estamos em 113º. E estes 2 indicadores referem-se a 2 aspectos que estão diretamente relacionados com aquilo que eu gostava de conversar convosco hoje. Um deles está relacionado com os custos, os pesos que a estrutura pública cria às empresas, e nós estamos em 96º, em termos do custo, do peso que a estrutura pública impõe às empresas e aos cidadãos, e depois ao funcionamento da estrutura legal e da estrutura do enquadramento jurídico, estamos em 113º. Posso-vos dizer, pior do que estes 2 indicadores, só um indicador de estabilidade financeira. E estamos aqui claramente perante os 2 piores indicadores. O que quer dizer que há aqui um aspecto que interessa nós falarmos ou refletirmos, que é a eficiência do processo legislativo, por um lado, e por outro lado, a criação de custos, a criação de encargos, a criação de dificuldades por parte da administração pública para o funcionamento das empresas e para a vida dos cidadãos. Antes de irmos ao concreto, vou deixar-vos mais 2 ou 3 mensagens de motivação que eu gosto muito. Os 3 slides que eu vos vou mostrar a seguir são 3 slides retirados de um site, que é um site de desmotivadores, por isso é um site que se preocupa na criação de desmotivadores e que alerta para alguns aspectos interessantes. O primeiro deles, um dos primeiros slides que eu gostava de mostrar, é este slide que diz: tenham cuidado, por vezes nós quando tomamos decisões não estamos a ter consciência da dimensão do problema com o qual estamos a lidar, ou da dimensão das ameaças, ou da dimensão das consequências daquilo que vamos fazer. O segundo slide que eu gosto ainda mais é este, que é o slide da realização, e que diz: é possível fazer tudo o que quisermos quando temos visão, determinação e uma quantidade infinita de recursos. Ou seja, se nós realmente tivermos uma quantidade infinita de recursos, podemos fazer tudo o que nós quisermos. E há um terceiro slide que eu acho ainda mais interessante, que me acompanha há muito tempo, eu tenho sempre no meu gabinete, que se refere à tradição e que diz: bem, só porque as coisas se fazem da mesma maneira há muito tempo, não quer dizer que isso não seja extraordinariamente estúpido. É um slide um bocado violento, eu admito, mas de qualquer das formas é um slide que a mim me recorda todos os dias, até porque eu não foi dos momentos mais inteligentes da minha vida, mas já corri à frente destes touros. De qualquer das maneiras, é um slide que me recorda que realmente as coisas, por muito que já estejam a ser feitas há muito tempo da mesma maneira, é importante alterá-las, é importante mudá-las, é importante ver como é que podemos fazer melhor. No caso em concreto, correr em Pamplona, há outras formas de nos divertirmos para além de corrermos à frente de touros, e se calhar a inovação e o conhecimento podiam nos ensinar formas diferentes. Para nós e para mim e para a minha equipa, esta é uma imagem que eu tenho muito presente, é uma imagem que nos recorda que nós diariamente devemos procurar formas melhores e formas diferentes de fazer. E aquilo que eu vos vou trazer hoje é uma forma diferente de fazer intervenção pública, uma forma diferente de decidir no âmbito da administração pública. Ora bem, primeiro aspecto importante. Eu vou-vos falar sobre decidir com base ou discutir ou tomar decisões com base na evidência.
há um aspecto muito importante que tem que ser um ponto de partida. Quando se fala sobre alterar o processo de decisão pública, seja o processo de decisão política a nível do governo, seja a nível do governo local, seja a nível das reguladoras, seja a nível da estrutura pública, sempre que se fala sobre os processos de alteração da decisão pública, importa ter presente que nós não estamos a pôr em causa nem a importância dessa intervenção, nem queremos pôr em causa se deve ou não existir Estado ou se deve ou não o Estado intervir na economia e na sociedade. Não é esse o aspecto. O que se pretende discutir é como é que se pode ter uma intervenção mais eficiente, mais eficaz, de melhor qualidade. E aquilo que a experiência, já agora, porque não dizê-lo, aquilo que a experiência da gestão das empresas nos ensina é que para tomar melhores decisões e decisões com mais qualidade, importa sustentar essas decisões com base na evidência, com base em informação sobre aquilo que se vai decidir e as consequências da nossa decisão. A introdução deste conceito da decisão com base na evidência passa pelo desenvolvimento de um programa que a nível europeu se chama Better Regulation, legislar melhor, e que é um programa que hoje em dia está a ser implementado praticamente em todos os países desenvolvidos e em vias de desenvolvimento pelo mundo. Posso-vos dizer que os ingleses começaram na década de 80 do século passado, os americanos também na década de 80, os australianos na década de 90, ou seja, temos países que já adotaram esta forma de decidir há algumas décadas. Nós, em Portugal, começamos há menos tempo, já vamos falar sobre isso, mas também é importante que se diga que estamos dentro de uma iniciativa que tem uma motivação europeia e a própria Comissão Europeia adotou esta forma de decidir, esta forma de fazer intervenção pública desde o princípio deste século, formalmente desde 2006. Se formos olhar para aquilo que a Comissão Europeia nos ensina, eu fui buscar isto, gosto muito desta definição, a Comissão Europeia diz que pretende legislar melhor com o objetivo de elaborar e avaliar a legislação e as políticas de forma transparente e com base em evidência empírica. O que é que se pretende? Assegurar a adoção de regulamentação específica que não vai além do necessário, a fim de atingir os objetivos com os custos mínimos. Ou seja, introduzir um processo de decisão pública, um processo legislativo que, sendo transparente e estando suportado na evidência, permita decidir apenas quando é necessário e permita atingir os objetivos utilizando a menor quantidade de recursos disponíveis. Como eu disse há pouco, tudo se consegue fazer se os recursos forem infinitos, o que não é verdade. Logo, temos que realmente nos restringir na forma como utilizamos os recursos e como os aplicamos. Em Portugal, esta iniciativa tem o nome Legislar Melhor e, na verdade, está suportada em seis pilares fundamentais. Pretende-se legislar menos, pretende-se legislar completo, legislar a tempo, legislar claro, legislar para todos e legislar com rigor. Não tenho tempo para falar de todos eles, terei todo o prazer em não só responder a perguntas, como depois em responder a e-mails que me queiram enviar ou disponibilizar-vos informação sobre cada uma destas iniciativas. Uma nota para cada uma delas. Legislar menos regulação, menos confusão, menos complexidade na análise e na implementação da lei, faz sentido. Legislar completo, ter a estrutura legal disponível para implementação de forma imediata. Legislar a tempo, principalmente na transposição das diretivas, fazê-lo a tempo e cumprindo com as obrigações europeias, mas também de maneira a que as empresas do cidadão nacional percebam a iniciativa. Legislar claro, legislar em linguagem clara, e isso está refletido nos resumos e sumários que hoje podem encontrar no Diário da República. Legislar para todos, legislar de forma transparente e promovendo a intervenção pública. Aquilo que eu vos vou falar um bocadinho mais, e com um bocadinho mais de detalhe, é o legislar com rigor. E o que é legislar com rigor? Legislar com rigor, que se transformou num programa chamado Custa Quanto, é legislar é tomar decisões estando suportado por uma avaliação de impacto das consequências dessa legislação. E o que se pretende é criar um mecanismo, ou o que se fez foi criar um mecanismo
que suporta, que apoia o decisor público, que apoia a reunião do Conselho de Ministros, que apoia diretamente o Conselho de Ministros, fornecendo-lhes informação sobre os impactos das suas decisões nos cidadãos e nas empresas. Por isso, aquilo que a minha unidade faz semanalmente é produzir para a reunião do Conselho de Ministros um relatório que informa o decisor sobre os impactos, as consequências da sua intervenção. Isto é importante porquê? É importante porque, primeiro, alerta para os recursos que estão a ser empenhados, alerta para os recursos que os cidadãos e as empresas vão ter que desviar para cumprir com determinada obrigação pública. Segundo, pode promover dentro do processo de decisão, e deve promover dentro do processo de decisão, uma dinâmica de discussão sobre as melhores formas de intervir. Ou seja, uma vez perante evidência relacionada com as consequências da intervenção, o decisor pode ser levado a optar, a discutir quais as melhores formas e qual o instrumento mais eficiente de intervenção. E isto é o cerne da medida custa quanto e o aspecto fundamental da implementação ou da utilização dos processos de avaliação de impacto. Por uma questão de informação para todos vocês, mas também por uma questão de honestidade intelectual, importa referir que é verdade que a avaliação de impacto, eu já vou referir isto muito brevemente, a avaliação de impacto em termos práticos está a ser implementada durante os últimos 3 anos em Portugal. Começou com a resolução do Conselho de Ministros de 2017, esta RCM 44 de 2017, que aqui está, mas também é verdade que muitos de vocês já devem ter tido contacto com estas noções, estes conceitos de avaliação e os conceitos de simplificação desde muito antes, desde 2006, que há uma iniciativa, que há a iniciativa Simplex, que depois foi substituído pelo Simplegis, e que agora foi transformado no custa quanto e vai ser transformado num processo de avaliação de impacto que é um pouco mais amplo do que apenas a medida custa quanto. Infelizmente não tive tempo para colocar aqui neste slide para ficar bonito, mas este decreto-lei que aqui está em letras muito grandes devia estar no fim da seta e é o decreto-lei mais recente que enquadra o processo de avaliação de impacto. Muito rapidamente, só para deixar esta nota para aqueles de vocês que gostam e que gostem do processo legal e de compreender o enquadramento legal das coisas. Eu, como sou economista, tenho sempre algum cuidado quando chego a estes temas, mas apenas para vos transmitir o enquadramento legal. A primeira resolução do Conselho de Ministros que enquadra o custa quanto, enquadra a avaliação de impacto, é de 2017, a resolução do Conselho de Ministros número 44. Fruto dessa resolução do Conselho de Ministros, criou-se a Unidade Técnica de Avaliação de Impacto Legislativo, está enquadrada no Jurijap, por isso está enquadrada no Centro de Competências Jurídicas do Estado. E isso é um aspecto importante, porque quer dizer que nós estamos enquadrados no centro do Governo, nós fornecemos informação à presença do Conselho de Ministros. Pode parecer um aspecto menor, mas não é, em termos técnicos é relevante. Há países que optaram por pôr esta unidade junto do Ministério da Economia, outros junto do Ministério da Justiça, até há um país, Israel, colocou no Ministério da Agricultura. E qual é o problema dessa opção? É que depois os relatórios finais podem ser entendidos como estando enviesados, como estando numa perspectiva de uma determinada área governativa. O facto de nós estarmos no Jurijap e estarmos na presidência do Conselho de Ministros, isso dá-nos, de alguma forma, dá-nos uma certificação de transversalidade, se quiserem. Coloca-nos numa posição transversal e coloca as nossas opiniões numa posição transversal perante qualquer área governativa. Houve um projeto piloto de 2017 que correu bem. Esse projeto centrava-se na avaliação de impacto de projetos de decretos de leis e no impacto das empresas. Em consequência dessa primeira experiência, em 2018, com a RCM 74 de 2018, o âmbito da avaliação de impacto alargou-se para incluir projetos de lei e a avaliação de impacto dos cidadãos e, no final do ano passado, como eu vos disse, no Decreto-Lei 169B de 3 de dezembro, a avaliação de impacto foi integrada de forma definitiva no processo legislativo nacional e com uma nota muito relevante que vos deixo aqui, depois poderei aprofundar se quiserem, que é com o facto de já não fazermos apenas avaliação de impacto económico, mas também fazemos avaliação de impacto em variáveis não económicas.
em concreto, fazemos avaliação de impacto no género, na corrupção, nos grupos, nas minorias e na pobreza. O que quer dizer que há uma perspectiva da utilização deste instrumento de apoio à decisão que vai para além da simples perspectiva de fornecimento ou de disponibilização de dados sobre o impacto económico. Queremos, a muito curto prazo, integrar a avaliação de impacto no ambiente e integrar a avaliação de impacto na inovação, aspecto sobre o qual também falarei daqui a pouco. Ora bem, para terminar, porque eu sei que já só tenho mais 1 ou 2 ou 3 minutos, queria lançar-vos aqui algumas ideias sobre os aspectos mais inovadores no âmbito desta discussão sobre a utilização da avaliação de impacto, a utilização da evidência no processo de decisão e a importância que estes instrumentos têm para suportar a decisão pública. E queria falar de 2 temas. Quero falar da avaliação de impacto e da inovação, e depois vou querer falar da inovação na avaliação de impacto. Primeiro, a avaliação de impacto e a inovação. Ora bem, o que é que nós fazemos? Para que é que serve este processo de avaliar o impacto esperado de uma decisão? Nós o que queremos é informar o decisor sobre as consequências da sua decisão para o preparar e para lhe sugerir, porventura, alternativas de intervenção. Um dos aspectos mais importantes nos dias que correm é garantir que um decisor, quando decida pensar no futuro. E decida pensar no futuro tendo presente que o futuro será diferente, tendo presente que o futuro será sujeito a processos de inovação, será sujeito a processos de introdução na dinâmica económica e social de novas formas de fazer e de novas formas de viver. Hoje em dia, falar deste assunto é ainda mais importante, porque quando eu preparei estes slides já 6 meses atrás não havia Covid, agora há. O que quer dizer que nós temos que preparar a legislação pensando que o futuro, para além do mais, é incerto. Ou seja, a natureza, e isto é um termo, nós na teoria dos jogos gostamos de dizer que a natureza são todos os agentes que influenciam as consequências do jogo sem ser um agente ativo. Quer dizer que nós temos este pseudo-agente, que é a natureza, que pode perturbar o funcionamento das coisas. A legislação, a intervenção pública tem que estar preparada para isso. E tem que estar preparada como? Primeiro, a intervenção deve ser construída e a decisão pública de forma transversal. E atenção que eu falei-vos aqui muito, disse isto no início, eu falei-vos aqui muito da avaliação de impacto legislativo, a medida custa quanto está centrada nas decisões de governo, mas repito, isto é um instrumento, é uma forma de decidir que deve ser adotada, na minha perspectiva, de forma transversal na administração pública. Então diria eu que a intervenção pública primeiro deve ser resiliente, ou seja, as decisões que são adotadas e que têm impacto na economia e na sociedade devem ser adotadas de forma a que se perdurem no tempo. E isso é importante por múltiplas razões, uma delas para dar segurança jurídica e estabilidade jurídica a cidadão e a empresas. Segundo, ela deve estar preparada para o futuro. O termo em inglês é fit for future. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que deve ser uma intervenção pública que esteja preparada para lidar com a inovação. Esteja preparada para poder se adaptar, ou para a qualquer momento se adaptar a uma nova realidade. Terceiro, tem que ser uma intervenção pública que não se oponha, que não obstaculize, que não seja ela própria uma barreira à inovação. Isso é extraordinariamente importante e difícil. Muitas vezes, muitas pequenas decisões que são tomadas a nível público podem ter impactos muito relevantes em termos dos processos de inovação. Dr. Manuel Caboqueira, 1 minuto. 1 minuto. Recentemente tivemos um bom exemplo disso, quando, por exemplo, se falou da regulação para a Uber, se devíamos ou não deixar entrar a Uber. Mas há decisões do dia-a-dia, quando se adopta um determinado padrão, quando se adopta um determinado standard. Tenho 2 slides, que serão em 30 segundos. Penúltimo slide, só para dar aqui uma nota ao Dr. Abel Carreiras, que não vou levar mais tempo, é como é que se introduz inovação no processo de decisão. E é preciso introduzir inovação no processo de decisão. E é preciso porquê? Porque nós hoje temos atrás de nós, ou podemos nos colocar em cima dos ombros da ciência dos dados. E a ciência dos dados traz-me técnicas de gestão de análise estatística, traz-me a possibilidade de introduzir novas formas de avaliar e novas formas de me adaptar à realidade, utilizando, por exemplo, inteligência artificial,
o que quer dizer que nós podemos trazer e devemos trazer hoje para o processo de decisão, nomeadamente para o processo de suporte à decisão pública, os novos instrumentos inovadores de suporte a essa mesma decisão, nomeadamente aqueles que são fornecidos pela ciência dos dados, a gestão de grandes bases de dados e a inteligência artificial. Um último instrumento são os instrumentos da experimentação e são os instrumentos da análise comportamental que são cada vez mais utilizados a nível internacional para que a decisão pública possa ser suportada, já não apenas numa prospectiva daquilo que poderão vir a ser os impactos, mas em evidência concreta daquilo que foram projetos piloto, daquilo que foram experiências, e eu estou a referir isto porque sei que o Dr. Abel Carreira gosta muito deste tema, por isso ele concede mais um minuto. Termino sem dizer mais nada, ficarei à disponibilidade para as vossas perguntas e deixo algo que é visível, que são estatísticas. Digo-vos apenas que em 2019 nós avaliamos 223 projetos legislativos, produzimos 240 relatórios e mais 5 pareceres. E esta foi a nossa vida. Se quiserem ter uma ideia sobre as consequências que nós identificamos na intervenção pública, está no segundo gráfico e vão ver que nós encontramos nas nossas análises diferentes iniciativas que têm impacto na administração, nos cidadãos e nas empresas. E tem aqui as estatísticas e deixo-vos as estatísticas enquanto falamos, enquanto conversamos, se calhar podem olhar para elas. Muito obrigado. Muito bem. Muito obrigado, Dr. Manuel Caboeira, pela sua apresentação interessantíssima. Lembrar que há espaço ainda para uma ou outra pergunta que os participantes podem colocar no chat. Referir, entretanto, enquanto elas não surgem, que tivemos a oportunidade de ver, ao fim e ao cabo, uma apresentação daquilo que é um exemplo de inovação e de experimentação, passando de um projeto piloto para uma abordagem através de uma unidade orgânica que tem um foco de avaliação do impacto legislativo, e a pergunta é quase inevitável, Dr. Manuel Caboeira. Avaliação ex ante ou pós-facto? Avaliamos antes da legislação produzir os seus efeitos ou temos também na nossa agenda já a preocupação depois de cruzar com um outro momento de avaliação pós-facto? Neste momento, o nosso enquadramento é a avaliação ex ante. Agora, o óbvio e aquilo que tem que ser feito são ambas. São ambas. Aquilo que se deve fazer e aquilo que hoje em dia nós referimos ao ciclo virtuoso da decisão pública. E aquilo que se deve fazer é, antes de tomar uma decisão, uma avaliação ex ante, ter uma ideia prospectiva daquilo que vão ser os impactos, passado um período razoável, verificar as consequências e foram não atingidos os objetivos, e idealmente confrontar os dois e reavaliar, redecidir. Esse é o processo ideal. Nós, legalmente, em Portugal, fazemos avaliação de impacto ex ante para todas as iniciativas governativas, a avaliação ex post, e por isso é que há aqui os pareceres, que já começam a aparecer, e as avaliações ex post são feitas pontualmente. Fizemos, por exemplo, uma avaliação ex post do RGPD. Fizemos, por exemplo, mais recentemente, uma avaliação ex post de uma experiência pública que é a fatura. O que quer dizer que nós podemos fazer avaliações ex post e mesmo fora do âmbito da intervenção do governo. Falou-nos que esta intervenção, nomeadamente da avaliação do impacto legislativo, ajuda a definir melhores leis, a implementar melhores leis, a simplificar e a modernizar administrativamente o Estado no seu todo e, por seu efeito, ter impacto também relevante naquilo que é o tecido social e económico do país. Quais são os desafios que se colocam do futuro para este âmbito de intervenção que é da responsabilidade da equipa que o senhor também lidera? Os desafios são o desafio, que é um desafio que quando se diz parece muito difícil, mas que na verdade não se está a demonstrar assim tão difícil. O grande desafio é promover uma nova forma de abordar o processo de decisão. Vamos ver, nós temos e vivemos num país que ainda bem tem décadas de democracia e de processos de decisão enraizados tanto no governo como em toda a estrutura pública. E nós estamos a trazer uma nova forma de pensar, que é propor ao decisor que, tendo o seu plano e a sua estratégia política e tendo o seu programa aprovado democraticamente, é muito importante termos presente que é um programa aprovado democraticamente que sustenta as decisões, mas tendo tudo isto, é importante que depois no dia-a-dia
seja ao nível do governo central, local, e vão permitir, eu repito isto novamente, seja a nível das decisões das estruturas públicas, no dia a dia, quando se tomam decisões, essas decisões têm que estar suportadas com informação sobre aquilo que vão ser as consequências dessa intervenção. Para quê? Para permitir melhorar a eficiência e a própria eficácia dessa intervenção. O grande desafio é pôr toda a máquina pública a trabalhar neste enquadramento de que as decisões do dia-a-dia devem ser suportadas com uma maior evidência sobre as consequências esperadas dessa intervenção. Devo dizer, e era uma estatística que eu tive quase para pôr aqui e não pus, ao longo dos últimos 3 anos fizemos aproximadamente 80 sessões de capacitação, partilha de conhecimento com os instrumentos de avaliação de impacto, envolvemos mais de 800 pessoas e devo dizer que a adesão é imediata. Isso traz uma dificuldade adicional ao processo de decisão, porque torna-o mais moroso e isso, à partida, cria ali um pequeno atrito. Mas a adesão é imediata porque há vantagens em conhecer os dados que suportam melhores decisões. Muito bem. Portanto, um processo de desenvolvimento das entidades públicas, de capacitação e desenvolvimento de competências e também de participação, para que as decisões sejam mais informadas, mais consequentes e que melhorem, ao fim e ao cabo, a qualidade de vida de quem trabalha e também o cidadão e os agentes económicos na sua ação. Muito bem, estamos a terminar a nossa conferência aberta, estamos mesmo em final de tempo, mas antes de encerrarmos, só informar que a gravação desta sessão será disponibilizada no canal YouTube da Inovação AP. Informar ainda que terça-feira, amanhã, dia 29 de julho, às 15 horas, temos uma nova conferência aberta intitulada Inovação no Setor Empresarial do Estado, e em que será conferencista o engenheiro Gonçalo Caseiro, presidente do Conselho de Administração da Imprensa Nacional de Casa da Moeda. As inscrições podem ser feitas habitualmente no site do INA, em ina.pt. Agradecemos uma vez mais a presença do Dr. Manuel Cabogueira e de todos os participantes. Desejamos a todos uma boa tarde e esperamos ver-vos na próxima sessão. Muito boa tarde. Muito obrigado.